Boa noite. A gente está iniciando o Encontros para Mudança, um evento que a gente faz já há bastante tempo. A gente está muito feliz de estar aqui. Esse evento está sendo transmitido nas redes da Dinâmica, do LinkedIn, do Instagram e do YouTube, mas você também foi convidada a vir aqui na sala dos encontros para encontrar Cláudia e Priscila, que vão conversar com a gente sobre ISD. Eu estou muito feliz, meu nome é Líria, eu sou uma das pessoas da Dinâmica Consultoria, sócia e diretora aqui da empresa, e eu estou muito contente de estar aqui, podendo retomar esse evento. Quero agradecer a todo mundo que se empenhou em fazer acontecer, agradecer a Cláudia e a Priscila por estarem aqui conosco. Como é que os encontros começaram? Eles começaram em 2012, né? Eram encontros totalmente presenciais, naquela época não se falava em encontro remoto. E depois a pandemia nos trouxe uma oportunidade de começar a fazer os encontros de forma remota. Então, em 2020, né, o susto da mudança, né, a gente passou pela curva da mudança e vimos a oportunidade, depois de tomar muito susto e ficar muito apreensivo, de colocar os encontros de forma remota. E aí, em 2020, 21 e 22, os encontros aconteceram, estão todos eles no YouTube. Nós tratamos de vários temas, mindfulness, né, nexialistas, planejamento, trabalho híbrido, vários temas que ainda hoje são bastante relevantes. E aí, quando foi 2023, a gente suspendeu um pouco, tinha um auge, né, de muitos eventos eletrônicos, nós suspendemos e estamos retomando, e o ano que vem a gente quer fazer os encontros todos os meses, mês sim, mês não, vai ter entre live e encontro. A gente está bem contente por estar conseguindo, né, por conseguir fazer o momento novamente. E o encontro, ele é um encontro de profissionais. Então, a gente está aqui como profissionais, né, fazendo essa troca, fazendo essa interação, e a gente sempre traz um tema, ele é um encontro leve, light, para conversar, para fazer pergunta, né? Ele não tem uma apresentação, ele não é uma palestra, é uma troca de ideia aqui entre nós, Priscila e Cláudia, que elas vão se apresentar daqui a pouco, para a gente falar sobre ESG, os desafios e os relatos para um futuro mais sustentável. Então, para a gente começar esse tema, eu vou colocar algumas questões aqui. Eu acho que são questões que talvez muitos de vocês estão percebendo, né? As empresas brasileiras hoje, de uma certa forma, têm trazido a questão do ISD mais para as suas agendas, né? Gradualmente, eles vão desenvolvendo algumas práticas e alguns modelos e dando mais espaço para esse tema. O Brasil tem marcado uma presença bastante grande, né, nessa questão mundialmente. A gente tem algumas empresas bem posicionadas, 51% das empresas brasileiras possuem estratégias de sustentabilidade. Esse é o último relatório que saiu do S&P Global, do Anuário de Sustentabilidade, melhoramos em relação a 2021. Por outro lado, a gente sabe que ainda é uma meta muito grande a ser atingida. A gente quer também conversar com a Cláudia e com a Priscila sobre como fazer isso nas pequenas e médias, não só nas grandes, porque, né, nas grandes, ok, mas como é que eu faço isso nas pequenas e médias? Mesmo no avanço das pequenas e médias, ou das grandes, 39% das empresas apenas possuem alguma estruturação dedicada de ISD. Então, acho que isso é uma outra coisa. E uma questão é que estamos vendo mais os relatórios, né, de sustentabilidade, até em função de ser um tema que os investidores ficam bastante alertas, e e aí a Cláudia, tem expertise disso, né, Cláudia?
Os relatórios vão de 20 páginas a 200 páginas. Então, a Cláudia vai contar um pouquinho para a gente, um pouco sobre essa questão dos relatórios e de como é que ela vê esse movimento de formalizar ou tornar mais explícito a governança das empresas no tema do ISD. Então, para a gente começar, eu vou pedir para Cláudia se apresentar e trocar um pouco, trazer um pouco a sua ideia, a sua experiência sobre como é que você vê esse tema, e aí, na sequência, a gente abre para a Priscila e vamos fazendo esse painel acontecer de forma fluida, ok? Vamos Tá lá, Cláudia. certo, Lírio. Legal. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas. Falar sobre esse tema, né, Líria, é uma coisa muito prazerosa para mim. Eu estou há mais de 30 anos trabalhando na área de comunicação corporativa por meio da minha agência de comunicação. E é óbvio, né, que ao longo desse tempo todo a gente é testemunha de várias fases, né, de desenvolvimento organizacional. Essa atual fase, né, que é o tema do nosso encontro, quando a gente fala de sustentabilidade e também agora com a legenda, né, com a forte agenda do ESG, é motivo de muita satisfação para nós, profissionais de comunicação, termos essa possibilidade. E eu explico por quê. É uma forma de você aplicar os conhecimentos, né, de relações públicas para a construção de imagem, para levar a uma reputação desejada dos negócios de uma forma bastante estruturada. Então, eu interpreto, né, o momento que vivemos, não só o atual, como já de alguns anos para cá, muito promissor para um trabalho de responsabilidade em torno do que é aproximar os stakeholders, né, todos os públicos de relacionamento de uma organização em prol aí da execução da estratégia do negócio de uma forma ética, de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, né, com vários aspectos aí que nós vamos tratar nesse encontro. Então, hoje, assim como você colocou alguns dados de cenário, né, Lili, a gente percebe no Brasil um crescimento latente, né, da importância dessa estruturação, né, de uma estratégia de sustentabilidade, de metas para a ESG, e adjacentemente, né, paralelamente, também o crescimento da importância dos relatos, porque você precisa publicizar, né, de uma forma no bom sentido. Não estamos aqui falando de forma alguma de greenwashing, nem sei se a gente vai entrar nesse tema hoje, mas eu estou falando assim do que é a essência que aquela organização faz e o Uhum, quanto que ela devolve para a sociedade o direito que ela tem de operar, né? Então, acho que é uhum, muito, quando a gente fala de propósito, a gente entende esse conceito de uma entrega maior, né? Eu estou uhum, ali organizado para gerar lucro, para atender os meus clientes, para transformar uma economia, né? E tudo mais, contribuir com o desenvolvimento social e do próprio país, mas hoje espera-se um pouco mais do que isso, né? É uma transformação que vai muito além. Então, eu vejo com muitos bons olhos isso e com muita oportunidade também, profissionalmente falando. Eu uhum. vou passar a palavra para a Priscila, porque senão eu engato aqui e vou embora. Tá. Obrigada, Obrigado, Cláudia. Cláudia. Nada. Obrigada, Lilian, time aqui pelo convite. Fiquei super feliz quando vi o retorno dos encontros para mudança, porque afinal de contas, eu acho que são nessas conversas e relacionamento que a gente consegue não só trocar boas ideias, mas também entender, né, o que se passa pelo mercado, né, e como a Uhum, gente, enquanto profissional, também consegue agregar cada vez mais e melhor para as nossas companhias e, enfim, como nosso papel social também.
Uhum, Enfim, eu hoje estou à frente de ESG aqui da minha companhia, né? Já estou há mais de 20 anos nesse mercado corporativo, né? Então já passei por áreas de negócio, por áreas de recursos humanos, por áreas de projetos. Hoje eu estou com a frente de ESG, mas o que eu percebo é que esse termo ESG que a gente ouve muito hoje, ele existe já há muito tempo, não com esse nome, né? Assim, a gente falava muito sobre as questões ambientais, né? Assim, usava uhum, muito o termo de responsabilidade social para as questões sociais, sim, enfim. E hoje em dia a gente tenta reunir, juntar tudo isso daí no ESG, né? No acrônimo para ambiental, social e governança. uhum, Então, reunir todas essas práticas, ter um olhar mais cuidadoso e entender quais são os requisitos para que uma organização consiga trilhar um caminho virtuoso em prol de iniciativas mais melhores, não só para si mesma, mas para o todo do qual ela faz parte, é um caminho que vem se seguindo. E eu vejo que a gente veio em alguns movimentos pendulares e elásticos ao longo desses tempos, né? Então, de uns anos para cá, principalmente em questão a mudanças climáticas, né, que a gente vê muitos eventos extremos climáticos acontecendo através do globo todo, né? Enfim, vide o que a gente passou esse ano no sul, em termos das enchentes, vide queimadas, enfim. Então, acho que esse tema ele veio muito em voga no sentido de uma cobrança de uma posição, né? Assim, nós, enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto governos, a gente precisa tomar uma atitude, uma iniciativa para que essas mudanças, para que a gente consiga se comportar como formadores de mudança, em termos de mudanças climáticas. Então, dito isso, esse movimento pendular de cobrança das iniciativas, ele veio, e agora eu percebo que ele vem numa crescente de mais calma em relação a um movimento oposto. Então, acho que as cobranças elas vão se assentando. Quando a gente olha para a Europa, por exemplo, a gente tem ali iniciativas, né, e frameworks bem mais desenvolvidos e que aqui no Brasil eles estão ainda no início. Então, as empresas elas vêm tendo essa crescente de iniciativas e de entendimento do que é cabível para cada uma. Porque nem sempre o que é cabível para o que é lá fora, né, para o que acontece lá fora, se aplica ao que está acontecendo aqui no nosso país, por exemplo, para as nossas organizações. Cada organização tem um tamanho, tem uma realidade, e cada uma vai andar na medida que comportar ali tanto o seu planejamento estratégico, quanto as suas iniciativas ali de curto, médio e longo prazo, quanto o seu orçamento, enfim, acho que a gente tem caminhos diferentes para se trilhar, e entender o que cabe para cada uma é importante para o seu momento de negócio. não, perfeito, né? Acho que cada empresa é uma, única, porque tem um conjunto de pessoas que são únicas, né, daquela empresa. E vocês duas falaram da importância da transparência, né? A Cláudia falou da transparência, né? Não publicizar com, tipo, fazer publicidade greenwash, mas da transparência e da questão da responsabilização das empresas por esse processo. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem, nos diversos níveis que cada empresa é uma, como é que vocês veem essa questão da as pessoas efetivamente nas empresas entendendo esse conceito, entendendo essa importância, e como é que vocês veem as culturas das empresas trabalhando nesse sentido? Porque a gente sabe que cultura é o que eu vejo que eles fazem, né? A gente traduz aqui na dinâmica, cultura é o que eu vejo que eles fazem, né? Não é o que está escrito na parede que nem tem mais, não é o que está, né, postado, né, nas redes sociais, mas é o que eu vejo ali no dia a dia, na tratativa. Como é que vocês percebem nas inúmeras empresas que vocês têm conhecimento, seja pela Cláudia, que faz N relatórios, ou a Priscila, que tem contato, né, pelo seu
benchmarking no seu networking, como é que você vê isso na empresa? Como é que as pessoas e as estruturas corporativas estão dando efetivamente esse espaço? Como é que vocês... Quer falar, Priscila? Posso começar, posso falar um Isso. pouquinho. Eu acredito, assim, pelo que eu vejo, as pessoas, elas cobram muito das organizações realmente a transparência. Então, a gente ter não só tudo isso publicado, mas também comunicado para dentro das empresas é importante. Então, por exemplo, né, toda vez quando a gente fala sobre mudanças climáticas, né, a gente entende sobre o que tem que entender sobre o que a organização ela afeta, impacta ou é impactada em relação ao meio ambiente. E aí por isso é importante de se ter uma matriz de materialidade, por exemplo, né, que é para saber dos impactos. Ter esses temas materiais definidos e bem comunicados para dentro da organização e para fora também é um primeiro norte que a gente consegue estender como ponto de apoio de fala para as pessoas. Então, a partir disso, a gente começa a fomentar a cultura. Então, se diversidade e inclusão, por exemplo, é um tema material para a organização, é coerente que isso também esteja dentro da minha estratégia e é coerente também que a gente tenha iniciativas que a gente fomente sobre o tema para dentro, que a gente tenha dados e métricas para poder ter clareza sobre o que a gente tem de atuação e aonde a gente precisa fomentar iniciativas para melhorar em termos do que é estratégia para a organização. Se a questão de energia, por exemplo, é um tema material, é importante que se entenda o consumo de energia daquela organização e quais são as iniciativas que se tem para poder ter uma redução no seu consumo e possivelmente metas atreladas a isso. Então, acho que dar clareza sobre quais são os temas materiais, ter métricas ali para você conseguir entender aonde você está e qual é o target que você quer chegar é importante, porque a partir disso, a organização também vai entendendo o que é relevante na sua estratégia, para todo mundo seguir para o mesmo lugar. E quando eu olho para esse grande guarda-chuva que é a ESG, e acho que pegando um pouco da sua fala, Líria, que você comentou, né, de que é, muitas empresas ainda não têm uma área estabelecida de ESG, por exemplo, é um tema muito cross, então a gente fala, né, de governança, a gente fala de questões que envolvem pessoas, colaboradores diretos ou indiretos, a gente tem um envolvimento com questões que envolvem meio ambiente, que nem sempre ficam dentro de uma estrutura de meio ambiente, mas você fica ali pulverizado entre operações, engenharia, arquitetura, enfim. Então, ele é um tema muito cross dentro da organização, né? E aí, aonde essa área se estabelece, ou aonde as pessoas designadas para trabalhar com esses temas, e aí você tem um sponsor forte também, conta bastante, né? Está ligado ao board da companhia, é super importante. Então, aonde esses temas vão se estabelecendo e esses profissionais também estão alocados, é o que vai dar o tom e o segmento dessas iniciativas. Então, fazer essa comunicação, ter esses temas estabelecidos e conseguir, com isso, traçar rotas, né, de segmento em termos de para onde eu quero chegar enquanto organização, em que momento que eu estou, é o que vai conseguir fazer com que aquela cultura se estabeleça em prol desse movimento. E, Cláudia, como é que você vê esse Sim, tema dentro das empresas, as é, pessoas efetivamente envolvidas nos processos? sim, tem várias formas de te responder isso, né, Lilian? E voltando um pouco na primeira colocação que a Priscila fez sobre cultura, e a gente pensando na micro e na macrocultura, né? Na micro eu quero dizer dentro da nossa própria casa, né? Dentro da organização, e a macro que é da sociedade, do país, do continente até que você está, né? Ela estava comparando com a Europa e tudo mais, já mora aí uma grande diferença de resultados, né? Do que vai se reportar, de qual luz que vai se dar para determinados temas. Então, só tangibilizando para vocês, é muito comum nos relatos de sustentabilidade ESG aqui do Brasil ter uma extensa parte voltada para o social com os projetos sociais, né? Que vem da questão da filantropia, do assistencialismo,
da responsabilidade social corporativa, porque nós temos um país rico, mas ao mesmo tempo muito carente de uma série de suportes, né, que a iniciativa privada acaba dando para a sociedade e também se vale disso como posicionamento estratégico. Então, quero dizer o seguinte, dependendo do grau de maturidade dessa sociedade, até do grau da sua economia, o relato ele vai adquirir certos contornos, né, com mais ênfase para alguns assuntos do que para outros. A questão da matriz de materialidade, que a Priscila também citou muito bem, é um processo de escuta. E aí que eu vejo também uma parte muito semelhante a fundamentos das relações públicas, que é você ouvir o outro, que é você dar valor para o seu stakeholder. Então, quando eu construo uma matriz de materialidade, eu estou fazendo uma consulta aos meus públicos de relacionamento para saber o que é relevante para eles no dia a dia com aquele negócio, com aquela marca, com aquele produto. E isso traz para dentro da empresa uma complexidade de temas para tratar, que eu vejo que existe muita boa intenção. A gente conversou sobre isso, né, Lilian, no preparo. Existe uma consciência, uma tomada de percepção de valor para isso, mas uma grande dificuldade de colocar isso na prática, de ativar. Por quê? Se a gente for pensar historicamente, os negócios, principalmente aqui no Brasil, eles nascem de estruturas familiares, onde eu tenho uma voz de comando que é o dono. Depois eu tenho o filho do dono, depois eu tenho o neto do dono, né? E entregar o resultado é de acordo com esta liderança que determina o que é que eles esperam do negócio. Quando eu entro num processo de abertura de mercado, de eu conversar com o meu stakeholder, de eu me preocupar com as questões macro da sociedade, essa lógica muda totalmente, né? Então, óbvio que eu não vou abrir mão do que é o desejo do fundador, da liderança, do acionista, mas eu passo a ter investidores, eu passo a ter o meu consumidor, o meu cliente, falando bem ou mal de mim, exigindo que eu tenha uma embalagem reciclável, que eu não polua o meio ambiente. Então, eu convivo hoje com várias vozes que desejam uma entrega diferente de cada organização, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui no nosso bate-papo. E se os negócios estivessem começando hoje, né? Então, deu a largada, a corrida começou agora, perdão. Seria muito mais fácil de tentar assimilar toda essa agenda de ESG do que inseri-la, né, na gestão com o negócio já sacramentado, andando, gerando resultado, né? Então, parece óbvio o que eu estou falando, mas é no dia a dia, quando a gente vai estruturar, né, e relacionar todas as ações que foram feitas naquele período de tempo, geralmente os relatórios são anuais ou bienais, você percebe uma profusão de projetos, de iniciativas excelentes, né? Mas em vários mercados ainda com pouca estruturação estratégica ou já atendendo a uma diretriz de ESG. A gente vai encaixando, né, para dizer que Quase aquilo um se relaciona. quebra-cabeça, né? É um Quase que quebra-cabeça. olhar para o que aconteceu e dizer, isso aí, esse é S, esse é D, né? E a empresa vai E é se curioso, percebendo Lilian, na jornada, sim, né? e é curioso que, em muitos casos, isso também surpreende a própria gestão. Uhum. E para os colaboradores ainda, muitas vezes é muito novidade, é como se eles não conhecessem aquela empresa. Então, e Porque. aí eu queria pegar exatamente o gancho que tanto você quanto Ah, Priscila falou, e Carolina, que está aqui também junto com a gente e é dessa área, trabalha com consultoria nessa área. Vocês falaram duas coisas que me chamam. Primeiro, é um processo cross. Ora, se é um sim, processo cross, ok, como mudança, né?
fazer mudança é responsabilidade de todos, né? Fazer o I, o S e o D é responsabilidade de todos. Como é que vocês veem isso no dia a dia da gestão? A Cláudia estava falando isso, né? A gestão está lá e eu tenho que encaixar esse tema, é como nós aqui encaixando a competência de mudança e esse ISD como uma competência do olhar sobre isso, né? E um outro ponto que eu queria ver com vocês é essa como colocar isso na prática, porque isso que vocês estavam falando, as coisas vão acontecendo, né? As pessoas não têm essa percepção do integrado e ela vai se dar conta lá na frente na jornada, né? Então, como é que vocês veem esses dois pontos, né? De o papel de cada um de nós dentro das organizações, e em especial o papel da gestão, seja ela uma organização ainda com uma estrutura de gerações familiares comandando, e o papel de como mesmo não tendo uma área estruturada, que seria a responsável por dar essa visão integrada, como que as organizações poderiam atuar ou mostrar que isso está acontecendo, que não seja apenas depois que a jornada está vivida, né? Eu entendo que a gente está numa curva de aprendizado bem forte na questão da governança. Eu vejo muito interesse em entender esse ambiente, né? Porque tem muitas estruturas e áreas já bem concebidas sobre compliance, sobre a questão da gestão de riscos, que traz a questão de ética, de conduta, de abrir canais de ouvidoria, ou seja, de transformar aquele meu modelo administrativo, que talvez outrora foi mais ditatorial, top-down, em alguma coisa menos burocrática e mais aberta a perceber todos os riscos e as oportunidades, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Então, nesse aspecto, Lilian, acho que mesmo que não exista ainda tanta maturidade, como eu estava dizendo, sobre as questões ESG, eu vejo claramente esse esforço e é uma curva de aprendizado, sim, né? Tanto que hoje se percebe, né? É mais revelado no sentido de verbalizar e de, principalmente quando você está no atendimento ao cliente, como uma consultoria, quais são os pontos de fragilidade, né? Antigamente sempre estava tudo bom, tudo certo, o que estava errado se varria debaixo do tapete, ninguém ficava sabendo e ficava fechado num grupo de diretores ali, né, de líderes, sem dar espaço para isso. Então, eu vejo essa questão que favorece, até porque o processo, né, de construção de um relatório como produto de comunicação, ele só acontece, né, de uma forma ideal, de uma forma próxima à perfeição, quando há essa abertura, quando há esse diálogo, quando há esse espaço, né? Senão ele de fato não faz sentido nenhum. E o que é recomendável, que em muitos casos se consegue, mas em outros não, é que o relatório ele não seja entendido como um fim de ciclo. Na verdade, ele é um início de olhar para a gestão, quer dizer, de tudo aquilo que foi feito no ciclo anterior, aonde evoluímos, aonde tivemos barreiras, desafios, aonde nós, de fato, não vamos avançar, porque existe, né, um limite também, até onde a empresa consegue transformar ou melhorar o seu indicador, mas tem muita coisa, óbvio, para fazer ainda. Então, eu diria para você que existe essa responsabilidade cooperada, né, dentro de todas as áreas, mas ainda é uma curva de aprendizado, é uma curva de descoberta, de fazer as conexões, sabe, daquilo que eu sou demandado a fazer, a minha entrega de resultados, né, e o que eu estou contribuindo para que a empresa tenha uma operação mais sustentável. Eu vejo que, assim, na linha do que a Cláudia está trazendo, realmente a governança ela veio muito puxada, né, nos últimos tempos. E eu acho que, assim, para as grandes empresas, principalmente
puxada pelos investidores, né, que vem cobrando cada vez mais sobre transparência, sobre o que as iniciativas, quais são as iniciativas que a organização, né, tem em mente, o que que ela tem no seu planejamento estratégico, qual que é a visão de longo prazo, e como ela encaixa todas essas, questões que envolvem os temas de ESG, dentro do seu planejamento estratégico. Uma empresa que não tem uma estrutura de governança, com ritos, reportes, enfim, divulgados, ela tem muito mais dificuldade de conseguir, alinhar o seu discurso, pra fora e conseguir manter as suas iniciativas, enfim, para o mercado. E acho que a crescente que a gente teve nos últimos anos, junto com rede social, junto com toda essa questão, né, de que toda a informação está disponível para todos, em real time praticamente, também foi empurrando esse movimento de transparência. E como a Cláudia comentou, né, assim, um relatório de sustentabilidade, ele é um grande apanhado no começo das coisas, né. Então, quando você, né, começa a produzir, você fala: "Ah, mas, eu faço doação anualmente para aquela instituição X, porque, a gente tem um viés forte aqui em relação à educação, por exemplo, então a gente doa para escolas. Ah, mas, eu tenho uma estrutura de governança, então eu navego por esse tema já, com os comitês estabelecidos, eh, só que eu ainda talvez não faça uma gestão de gás de efeito estufa, porque ainda não tenho um inventário de gás de efeito estufa". Então acho que não precisa começar com tudo pronto, né, assim, você precisa começar de algum lugar, e essa jornada da sustentabilidade, ela é justamente isso, uma jornada, que tem um começo e provavelmente não vai ter um fim. Então assim, gente, acho que é calma, muita calma nessa hora, porque de fato são muitas frentes e muitas, iniciativas ainda, né, por se construir e por se colocar em prática. Eh então, por exemplo, né, quando você olha para as questões de meio ambiente, você tem ali toda a sua questão de energia, suas questões com água, eh, e muitas vezes a empresa não tem ali um investimento ainda para conseguir fazer, para ter mais eficiência energética, para ter mais, a redução dos seus custos hídricos, por exemplo, ou ter uma construção de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo. Eh mas ela consegue começar trocando suas lâmpadas por lâmpadas LED e está tudo bem. Então acho que, esse caminhar, a gente vai fazendo conforme a cada organização vai conseguindo dar conta. E essa implementação, mesmo sem ter uma área de sustentabilidade, ela precisa ter alguém que puxe essa corrente, que pode ser alguém da área de responsabilidade social, que pode ser alguém, da área, lá de recursos humanos, né, começando pelas pessoas ali, né, muito pelo S, e depois vai embarcando as outras frentes, sem dúvida. Porque, um tema que eu queria trazer aqui, é que a gente muda a perspectiva também, né, quando a gente olha pra ESG, a gente sai do capitalismo de shareholder para entrar num capitalismo de stakeholders, que é uma crescente, de conscientização que eu vejo, um movimento muito forte. A gente tem inclusive, né, o próprio Instituto do Capitalismo Consciente, né, que vem fomentando uma corrente grande sobre isso, porque, quando a gente fala de ESG, a gente fala sobre fazer para todos, sobre o coletivo, sobre que não existe o dentro e o fora, né, assim, todos estamos, no mesmo barco, nesse mesmo planeta, então, não é o jogar fora ou jogar dentro, a gente, está todo mundo junto, em prol desse planeta que a gente vive. E quando a Cláudia trouxe também, né, sobre essa questão de quem a gente vai conversando ali, até para construir, a matriz de materialidade ou para construir os relatos e tudo mais, você precisa considerar, todos os seus stakeholders ali do seu universo. E é sempre muito fácil você olhar e falar: "Ai, eu imagino aqui que da minha rede de relacionamento enquanto empresa, eu tenho o meu cliente, que é quem compra, e eu tenho o meu fornecedor, que é de quem eu tenho o serviço.
E aí, muitas vezes, a gente esquece que a gente tem, por exemplo, o governo como stakeholder, a gente tem o acionista como stakeholder, a gente tem parceiros, outros parceiros de negócio como stakeholder, a gente tem consultoras como Colaboradores. stakeholders, Colaboradores? colaboradores também, e o próprio meio ambiente. O meio ambiente também é um stakeholder que a gente precisa considerar nos nossos balanços e toda a nossa Do matriz, qual a gente faz parte, vamos do combinar, qual a né? gente faz parte. Não é ele, né? Somos nós. Somos nós, exato, que faz parte da nossa natureza. Ah, então, quando a gente traz esse tema do capitalismo de stakeholder, que a gente fala muito sobre fazer junto, fazer, em comunidade, um vai puxando o outro. E a ideia é que eu melhoro e prospero o meu negócio, mas eu ajudo e trago junto, todos os negócios associados também. Então que eu cresça e me desenvolva, mas que o meu colaborador também se desenvolva e que ele consiga, ser um profissional melhor para atuar na minha empresa ou em outras, né, de outras oportunidades. Que o meu fornecedor, que eu contrato, que não seja só um laço transacional, aonde eu assino um contrato e ele me traz um serviço em troca de um valor que eu vou pagar. Que esse relacionamento seja muito mais frutífero do que isso, que ele seja um relacionamento aonde o meu parceiro também consiga crescer, aprender com esse trabalho e se desenvolver e ter outros negócios depois associados, porque ele trabalhou comigo e que eu também vou ter um serviço, né, um produto dentro da minha empresa que vai agregar valor. Então acho que essa ideia do capitalismo de stakeholder, dessa corrente do bem, digamos assim, de sustentabilidade, é algo assim que para mim Da visão é muito inteira da preciosa. cadeia de valor, né? A gente Exato. recuperar um conceito que diria é até bastante antigo, que é a responsabilidade da cadeia de valor inteira, né? Não é uma responsabilidade num ponto só, né? Não é E antigo, não, Lilian, é super atual o o olhar da quê? cadeia de valor. O olhar da cadeia de valor Não, é o super olhar sim, atual. mas o conceito não. O conceito já existia nos É, conceitos da qualidade, né? Então, ele é super atual é, porque a gente, que bom, estamos colocando em prática, né? E o sim, porque senão capitalismo de você não se stakeholder, desenvolve, né, sim, sozinho. Você claro, está com na certeza, rede. com certeza. Agora, Mas eu queria pegar esse gancho, né, dessa cadeia integrada, né? E como é que vocês veem essa visão dessa cadeia integrada, desse processo sistêmico, né? Dentro das empresas, com as pessoas, na gestão. Como é que isso, qual é a clareza disso? Como é que a gente trabalha e quais são as dicas de vocês, vai? Trabalha essa conscientização para essa visão, porque a gente, pelo menos numa experiência que a gente tem, ainda se vê muito as áreas divididas, não é né? verdade. Eu contra eles, né? O Hum, fornecedor contra, né? Contra a empresa né? Ainda é uma luta, né? De criar essas conexões. É claro, como vocês disseram, tudo é uma jornada, né? Eu adorei a frase, hum. você fala, o relatório não é o fim do ciclo, ele é uma jornada. E quais são as dicas? Como é que vocês têm visto esse crescimento dessa visão sistêmica, integrada, né, para esse tema de ISD? Porque ele se floresce nesse tema, ele floresce para outros temas organizacionais, porque uma empresa é um conjunto integrado, né? Como é Uhum. que vocês têm visto isso? Se ainda se tem muita divisão, muita. Claro que tudo como a gente diz, tudo é uma jornada, tudo é uma É. maturidade, mas como é que vocês têm percebido, na experiência de vocês, esse contexto dessa visão integrada, dessa parceria em todos os stakeholders, né? Eu acho que está muito fragmentado ainda, é muito difícil isso. Tem o aspecto que a Priscila comentou o que é o ideal e o que é possível fazer, né? Então, eu acho que sistematizar seria o ideal, Líria, mas o que é possível ainda não está nesse grau de completude, porque o que que você tem? Você tem lá um modelo de negócio que muitas vezes se estabelece por si só, dentro de uma lógica
da estratégia, né, da onde se quer chegar, e se defende algumas metas, com alguns KPIs, com alguns resultados para serem alcançados. Aí você vai entrar numa lógica de estruturar toda a sua política de sustentabilidade, o seu posicionamento ESG. Aí você se depara com frameworks, com modelos, com indicadores diferentes daquilo que você começou a construir. E vamos pegar uma das referências, a mais conhecida, que é o GRI. Ele atende a todos os mercados, né? A todos os setores da economia, todos os mercados, portanto, ele é muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo generalista, não chega, né, na especificidade, muitas vezes, de alguns setores. E é aí que eu defendo a questão de você também percorrer, analisar e mensurar os seus indicadores próprios. Não deixá-los de lado, ou não achar que eles são pouca coisa, porque, na verdade, eles são muito mais consistentes para aquele negócio, e eu digo no sentido que você acabou de perguntar, de entendimento mesmo da gestão, né? Então, se uma área de RH monta toda uma estratégia de marca empregadora, tem um EVP ali, uma promessa para aquele profissional que ela atrai do mercado, para que ele se sinta bem e que ele consiga desempenhar bem o seu papel e fazer uma entrega. Se isso não tiver devidamente alicerçado, vamos dizer, com uma área jurídica, com um contrato de trabalho, com regras também justas e confortáveis, né, para esse colaborador, a coisa não vai acontecer. Então, o que eu quero dizer com todo esse meu pensamento? É bastante complexo a gente entender essa questão da fragmentação que você estava trazendo, mas ser sistêmico a esse ponto, no meu entender, precisaria de um trabalho muito maior de aprofundamento, né, do que a gestão deseja, um processo, aí vai na linha das dicas, né, que é muito mais uma recomendação do que dica. Um forte trabalho de consistência de falar sobre esse assunto, porque eu ainda sinto que é pontual, né? Tem uma época do ano que se fala bastante dos resultados e da confecção dos relatos, depois o ano começa e a coisa vai embora, todo mundo esquece daquilo, aí fecha o ano, tem que relatar de novo, aí vem aquela correria. Então, eu acho que falta essa continuidade, essa consistência. E aí eu trago um pouco de meia-culpa para a minha própria área, porque eu vejo a área de comunicação corporativa tentando liderar, talvez, esse processo, mas muitas vezes não conseguindo, né? Eu tenho vários clientes que o relatório ele não é uma responsabilidade da área de comunicação, pasmem, apesar de ser um produto de comunicação, ele tem origem numa outra diretoria, numa outra área, e muitas vezes o marketing, a comunicação é consultado para aprovar, mas para ver o aspecto do produto de comunicação, não para entrar no teor da informação, não para entrar nas questões estruturantes daquele relatório. Então, eu acho que falta dentro das organizações, talvez, e como eu sou profissional da área de comunicação, eu tendo a imaginar que uma área de comunicação corporativa, de relações governamentais, de relações com investidores, pudesse abraçar um pouco melhor essa causa, sabe? Estou colocando aqui na linha de ideias, né? Como uma recomendação. E trazer esse tema também, aí um pouco mais talvez para a área de vocês, né, da dinâmica, como uma formação, né, como um desenvolvimento de competência, como um olhar que precisa ser compartilhado com todo o nível de liderança. Não significa que ele será o agente de sustentabilidade ou o agente de ESG, mas ele precisa entender o que aquilo representa para a organização, para ele poder contribuir, inclusive, com esse micro passinho da Ele, sistematização, ele sabe? precisa entender o papel dele no dia a dia.
né? É esse Exatamente, micro passinho que você está falando, quer dizer, né? Como é que exatamente. eu aqui, como gestor ou como direção, qual é o meu papel e então um trabalho de conscientização e de responsabilização para que não seja esse, como você falou, cíclico, né? Porque ele vai, É, volta, né? Então acho que isso é importantíssimo. Essas duas coisas, quer dizer, qual é o papel dessa comunicação das empresas quando existem, né? Mas qual é o é, papel dessa comunicação, né? Qual é a importância do relato e como é que ele tem que ser tratado não só como um documento do relato, mas sim, um documento que tem vida, porque ele tem uma é. continuidade, né? Ele E não. tudo isso pressupõe um altíssimo investimento, né, Lilian? Porque você tem que ter recurso, você precisa ter budget, você precisa ter equipe, você precisa ter estrutura, você precisa ter tecnologia. Então, quem que paga essa conta, né? Essa questão também do valor disso no sentido de investimento, eu percebo também que não está organizado dentro das empresas, né? Claro, a gente está aqui falando de uma forma geral, tem Tem muito outros avanço, exemplos que obviamente, não, tem muito claro, avanço, claro. né? Mas Mas tem muito existe, caminhar, é isso. existe muito isso mesmo, entendeu? Mas, Priscila, nesses avanços e nesses caminhares, né, que você vem tratando disso há bastante tempo, como é que você tem percebido essa visão mais integrada e mais sistêmica e esse avanço, como eu disse no começo, a gente avançou muito, mas, óbvio, tem muito para fazer, né? Como é que você tem visto isso, não só na empresa em que está nesse momento, Uhum. mas nesse mercado em que você atua, né, com os seus pares de mercado? Eu, enfim, concordo com o que a Cláudia trouxe. Queria só pegar um gancho da última fala dela, e trazer um ponto sobre o relato ainda, que é um grande desafio, né? Assim como um relato pode ter de 20 a 200 páginas, e a comunicação hoje, né? Assim, fazer as pessoas lerem, né? Um relato de 20 ou 200, ele vai ser menos ou mais difícil, né? Porque enfim, é muito conteúdo, é muita mídia, a gente é sempre é, tem uma avalanche de informações todos os dias, né? Então a gente às vezes produz um relato lindo, completo, cheio de coisas, mas fazer as pessoas lerem também é um outro desafio. Então, assim, e isso é uma coisa que É, eu, esse enfim, é um digo desafio enorme sempre para enorme. qualquer conceito, né? A gente fala isso nos projetos, né? Sempre. Exato, exato. A Eu, gente eu também estou falava com esse isso antes de desafio abrir, aqui. né? É muito Exato. isso aí. Eu estou com esse desafio aqui também. Eu estou começando a fazer o meu relato aqui. De fato, ele não fica na área de comunicação. Minha área de comunicação aqui ela é consultada mais para entender a paleta de cores, o tom da fala, a linguagem da Exatamente, empresa. Assim, é é isso mais que nesse eu, sentido mesmo. Mais no nesse template do sentido. que no conteúdo, né? Sim, É, sim, o conteúdo ele fica com as áreas de negócio completamente. Assim, a responsabilidade é das áreas de negócio que de produzir. sim. Mas é um desafio, né, acho que a comunicação, ela é sempre um desafio. Então, eu acho que uma dica também é sempre procurar conversar, fazer benchmarks, né, com empresas, similares, do mesmo ramo, tamanho, né, enfim, para entender como, também, estão avançando e conseguindo levar essas frentes, eu acho que é super rico. Tenho Bent como algo do coração, assim, sempre quando surge algum tema novo, eu sempre gosto de conversar com, outras pessoas para entender como esses assuntos estão navegando por aí, e aí eu tiro o que cabe para minha organização e o que não cabe, e a gente vai seguindo. Mas agora, respondendo à sua pergunta, Lilian, eu acredito, que tudo começa em nós mesmos, né. Então, se, eu não crio um nível de consciência, se eu não evoluo, nas minhas questões, se eu não tenho, um olhar para as minhas luzes e sombras, eu vou acabar, projetando, né, no meu dentro do meu trabalho, das minhas iniciativas, as minhas ideias, elas vão rumar para um lugar que nem sempre é o melhor para o coletivo. Então, eu gosto muito do que o Ubuntu fala, né, da filosofia de que
eu sou porque nós somos. Então, enquanto eu não tiver esse olhar mais coletivo, mais transversal, enquanto eu não conseguir olhar para um autodesenvolvimento e para uma autoconsciência, eh, de por que e para que a gente está fazendo essas coisas, né? Assim, eu estou defendendo, eu estou me defendendo, eu de fato estou querendo construir algo que seja perene e mais coletivo. Eu acho que o fruto ele sempre é um pouco mais devagar, moroso, enfim. E aí a gente volta para aquela questão inicial que você comentou sobre os silos, né? Sobre o eu versus o seu. Eu vou tentar, numa negociação, trazer o menor preço que eu puder, porque eu sei que isso vai me beneficiar, mas você vai ter que, enquanto fornecedor, vai ter que estrangular seu orçamento para você conseguir, de repente, pegar um contrato com uma empresa que você quer muito. Então eu acho que, assim, essas questões, elas acabam, se dissolvendo à medida que você consegue elevar o seu nível de consciência e ter uma atuação diferente. Quando você tiver um pensamento diferente sobre o próprio relacionamento. Então, nesses relacionamentos, eu acredito muito que essa fragmentação, ela vá, se dissolvendo à medida que esse autoconhecimento e essa autoconsciência, ela vai evoluindo. Uhum. E é muito, assim, claro, né, tem empresas de diversos tamanhos, diversos orçamentos, em momentos diferentes, né, em momentos você tem ah, um orçamento mais apertado, você tem que, enfim, reduzir custos para você conseguir dar fôlego e elevar, alavancar a sua empresa. E tem momentos que você está com um caixa mais próspero, né, e mais abastado, digamos assim. Você consegue investir mais em tecnologia, investir mais, né, enfim, nos recursos que você julga, nos valores que você julga importantes ali para a organização naquele momento. Então, acho que, claro, você tem equilíbrios e momentos diferentes dentro de cada organização. E é muito difícil também, né? E aí, quando você olha, né, para o lado, né, de um colaborador ou de uma sociedade, ah, que olhando para uma pirâmide de necessidades, por exemplo, né, assim, enquanto você ainda não consegue suprir com questões, né, de infraestrutura das localidades ou de saneamento Esgoto e básico. saneamento básico, isso que eu ia falar. Exato. Quando você não consegue suprir, essas necessidades são básicas, você não consegue também que as pessoas estejam ali, dispostas, engajadas para conseguir, junto com você, fazer seu negócio, ter outras iniciativas e também fomentar melhores escolhas. Uhum. Então, por isso que eu acho que as conversas são importantes, entender o momento também das pessoas é importante. Eu estava vendo a gente teve a divulgação do mapa da desigualdade em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, é um estudo já de alguns anos que mostra a capital paulista aqui, e por região, quais são os dados, né, assim, então, em termos de transporte, saneamento, infraestrutura. É triste ver que a gente tem uma diferença de perspectiva de vida de 24 anos, para mais ou para menos, a depender do lugar que você mora. Então, quando você consegue entender quem são, né, os seus colaboradores, quem são os seus stakeholders, né, assim, você consegue também ter um olhar mais humano, uma atuação mais empática, e um relacionamento muito mais transparente. Então, eu acho que assim caminha por aí. E acho que um último ponto que eu queria colocar é que a liderança ela precisa ter essas informações. Acho que isso é um dever das áreas, das lideranças das áreas de negócios, levar, fomentar, discutir, para que você consiga criar um nível de consciência, para que você consiga trazer as questões que estão latentes de mercado, né, aqui olhando para a ESG, para que isso comece a fazer parte das discussões do board. E aí Para você que consegue. faça parte das agendas verdadeiramente, né? Não Exato. só do discurso, né? Claro que tem muitas questões, mas ele precisa estar na mesa da agenda da gestão, né? Precisa, Do dia a dia, precisa. precisa. Então, assim, eu Como é que acredito que. vocês veem? Como é que vocês veem? A gente está quase chegando no final, mas Ah, é eu verdade. pois é, eu estou ansiosa para fazer uma pergunta.
Vocês duas, em algum momento, falaram assim, tem os frameworks, né? Tem o GRI, tem a IFRS, né? O de finanças, nesses frames internacionais. Como é que vocês veem a contribuição desses instrumentos para o trabalho de ESG, ou para esse movimento mais consciente do ISD? Como é que vocês têm visto isso? É grande a contribuição, né? Porque estrutura o pensamento, orienta as empresas, proporciona o benchmarking, né, que a Priscila estava falando, a comparação. Então, você dentro da régua, você consegue, usando, né, desses sistemas, ou vários deles ao mesmo tempo, numa forma mais integrada, medir onde que você está, né? Então, eu vejo como algo fundamental para as empresas adotarem. É importante também entender, né? Existem informações para isso, e aí é que eu acho que é importante que isso não seja um assunto só de especialistas, né? A gente estava falando agora, um pouquinho atrás, sobre a questão de todo mundo entender um pouquinho, e existe essa preocupação de disseminar melhor o que são essas estruturas, para que elas servem, né? E como que você as aplica. Então, todos eles têm guias, têm orientações, têm instruções. É claro que existem profissionais, né, como nós aqui, como outros consultores, que tratam isso no seu dia a dia. Então, você acaba tendo muito mais propriedade do que o seu cliente em si, porque ele está ali no mundo dos negócios, né? Mas eu vejo como muito positivo. E só um parênteses que eu gostaria de fazer sobre a questão do tamanho do relatório, né? Que vocês estavam comentando há pouco, de 200, aí o pessoal não lê, é muita informação. Mas aí eu já vejo assim uma grande facilidade, né, para a comunicação, porque você precisa entender que determinados conteúdos eles vão fazer muito sentido para determinados públicos. Então, se trabalha muito versões distintas dos relatórios, para que eles levem a informação devida para cada público, né? Então, é claro, quando você está numa empresa de capital aberto, quando você tem o seu RI, né, a sua área de investidor muito afinadinha, você precisa ter o tal do relatório de 200 páginas, né? Porque eles vão estar preparados para absorver toda aquela informação. Agora, não necessariamente aquele conteúdo todo, completo, vai fazer sentido para um outro público, para o teu fornecedor, para o teu colaborador, para uma relação governamental e tudo mais. Então, aí eu vejo que essa parte tá melhor evoluída, né? A gente vê sites, vê hot sites, vê informações nas redes sociais aí muito fáceis de acessar, né? E com essa prerrogativa de comunicação, que é você adaptar a informação de acordo com o seu perfil de público. Que é o básico da comunicação, né, Cláudia? Quer dizer, não adianta achar Exatamente. que 200 páginas que serve para os investidores é o mesmo que o meu colaborador vai ler. Para ele, eu vou ter um Exatamente. storytelling completamente diferente, né? Diferente, exatamente Completamente isso. diferente. Eu acho que entender isso de você estar lidando com stakeholders diferentes. Mas, Priscila, como é que você vê essa questão para a gente, essa questão dos frames, né? Porque alguns são vistos, e eu vou falar de um, que é a IFRS, né? Que é um frame contábil, né? Então, ele Sim. impacta contabilmente. Como é que você tem visto se eles ainda são frames vistos? Esse aqui é da contabilidade, esse aqui é da RI, esse aqui é para apresentar na B3, né? Como é que vocês têm visto, como é que você percebe isso no seu contexto? Eu percebo que eles são cada vez mais transversais, então não dá para falar que um é da contabilidade e o outro é da outra área, porque isso não é verdade, que uma vai ter que falar com a outra de qualquer jeito para se alinhar e estruturar melhor. Precisa contar isso, né? Para eles. Exato. Mas eu vejo muita positividade. É claro que eles também têm suas defasagens, né? Assim, afinal de contas,
a organização que cria um relato, um frame desse, ela tenta criar um modelo que encaixe todas as empresas naquele modelo, e isso, não dá. Então, realmente, tem coisas ali que, se aplicam, outras não, né, você às vezes tenta adequar seu negócio, para certas práticas e que não cabe. A gente está em fase agora da carteira do ISA B3, por exemplo, né, então eu estava recentemente respondendo, e esse ano eles passaram por uma consulta pública, então esse ano a gente tem ali questões relacionadas à acessibilidade, por exemplo, inteligência artificial, vieram questões relacionadas a esse tema também. Então eles vão se modernizando também à medida que o mundo vai avançando. E participar desses frames te dá a oportunidade de enxergar lacunas no seu negócio, oportunidades, enfim, e até para direcionar a sua comunicação, enfim, sua estratégia, e entender em que momento você está, na sustentabilidade do seu negócio. Então eu vejo com muita positividade. Bom, são 8 horas e a gente está aqui há uma hora nessa conversa maravilhosa, fluida, gostosa. Eu queria pedir para a Cláudia e para a Priscila uma palavra final, um- sua mensagem final para a gente ir fechando aqui o ciclo. Ah, sim, Lilian. Eu queria agradecer demais. A minha palavra final é de insistir, né, nessa mudança, nessa visão. Eu acho que ela vale muito a pena. Tinha uma colocação que você tinha feito para a gente, Lilian, no preparo do encontro, que é se o SG é uma moda, não é uma moda, né? É claro que as nomenclaturas, ou às vezes a gente tem um momento político que influencia mais para um lado, como a Priscila falou, né, do movimento pendular, mas ele é estruturante. Ainda hoje ele pode ser entendido como um diferencial, mas logo, logo, e já em alguns mercados, ele é praticamente uma commodity, você tem que ter, né? Então, a minha palavra final aqui é de realmente das empresas se voltarem para isso, para as consultorias também, trabalharem cada vez mais na orientação dos seus clientes. E agradecer muito pelo convite, adorei, né, a conversa e estou à disposição de vocês. Priscila, Bom, eu, assim, queria deixar uma mensagem aqui, que os profissionais, enfim, da área, não se sintam só, porque a atividade de sustentabilidade ESG é um grande pastoreio, né? A gente, no fim das contas, é relacionamento. A gente conversa com um, conversa com o outro, fomenta iniciativas, propõe projetos, e vai conversando com muita gente. Muitas vezes parece um pouco solitário, porque as áreas estão ali atarefadas com as suas rotinas e os seus projetos próprios, e quando você vem ali pedir uma informação, uma planilha, um relatório, parece que você está pedindo uma coisa a mais. Mas são nessas conversas, nesse relacionamento, que você vai mudando também a dinâmica da organização, a sua cultura, e você vai incluindo artefatos novos ali e que eles viram depois parte do negócio, como se sempre existissem. isso, Então é muito gostoso ver essa legal, virada também. E eu agradeço demais, Líria, Cláudia, pela conversa aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. legal. E passou muito rápido nosso tempo aqui. É Eu verdade. acho que a Cláudia falou, tem que persistir, né? Eu acho isso É. fundamental, tem que ter uma intenção mesmo de fazer. E Priscila, você falou, é através dessa relação humana que se faz acontecer, né? É isso, é a relação humana. Então, eu agradeço muito também e agradeço a quem está nos vendo através das redes, a quem esteve aqui com a gente, a Nádia, a Carolina, a Rodney, né? O pessoal que já teve que sair. E eu queria deixar um convite já para 29 de janeiro. A gente vai falar de inteligência artificial e cultura organizacional. Aí a Priscila já falou, olha, já estão falando de inteligência artificial lá nos relatórios, e os desafios e as oportunidades que tem nesse mundo digital. Então, dia 29 de janeiro, a gente tem um novo encontro. E eu agradeço muito a vocês, muito por terem vindo aqui e por terem transmitido
esse conhecimento de vocês nesse tema tão fundamental para a vida, né? Para a vida de todos nós. Muito Foi mesmo. obrigado, um prazer estar com vocês.